boa tarde a todos, boa tarde a todas. Grande prazer aqui estarmos com Simone Diniz, professora de Ciência Política da Universidade de São Carlos, Bruno Caraza, meu velho amigo dos tempos do Ministério da Fazenda, nos idos dos anos 90, quando o Bruno ia... Você ia de lancheira naquela época, né, Bruno? Era de uma idade, um talento precoce, hoje professor da Dom Cabral, grande colunista do Valor, jornal Valor Econômico, autor de livros muito interessantes sobre financiamento de campanha no Brasil. E, por último, mas não menos importante, minha amiga Mônica Sodré, também cientista política, e que manda na RAPS, né? O cargo, eu acho que é diretora-geral, alguma coisa, mas a substância da história é que ela manda na RAPS e manda muito bem. O tema não poderia ser mais apropriado, eu acho que está na cabeça de todos aqui, uma eleição surpreendente em vários aspectos, marcou um avanço das forças, eu vou dizer, conservadoras em ambas as casas do Congresso, ampliou a bancada dos partidos do Centrão na Câmara, fez pender a balança do Senado rumo à direita, e isto coloca a velha questão do presidencialismo de coalizão, né? Em que os partidos muitas vezes não são protagonistas do jogo político, mas o Congresso o é, com toda clareza, e tem reforçado o seu papel e o seu peso na dinâmica política brasileira nos últimos anos. Não sabemos qual será o resultado da eleição presidencial de 30 de outubro próximo, mas seja ele qual vier a ser, a questão do relacionamento entre o Congresso e o Executivo é um tema central do próximo mandato presidencial. Então, aqui a discussão é dupla, são duas questões, obviamente elas estão estreitamente associadas. Uma delas diz respeito a qual é a composição, que cara terá o Congresso na próxima legislatura, né? A rigor nas próximas duas legislaturas, os próximos 4 anos. E o que se pode prever a respeito da relação entre o Congresso e o Executivo. Conforme nós combinamos aqui, haverá uma intervenção inicial de cada qual por 10 minutos, e depois a gente inicia uma conversa. Eu queria agradecer a RAPS não apenas pela parceria, mas pelo fato de me ter enviado um conjunto interessante de questões para alimentar a conversa, e eu vou procurar considerá-las no mais alto grau possível. Antes, eu vou pedir um minutinho para vocês para mostrar as empresas que apoiam a programação de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Estão aí, eu queria agradecer a cada uma e a todas as empresas que nos têm apoiado ao longo de muitos anos e que viabilizam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu sugeriria, o Bruno, que é um cavalheiro, ele inverte a máxima do Ladies First, começa, a Simone fala em seguida e a Mônica termina essa primeira rodada de intervenções. Tudo bem para vocês? Bruno, então, ativa o seu microfone e entra em campo. Ótimo, obrigado aí, Sérgio. Prazer estar aqui de volta na Fundação, com Simone e Mônica, essas companhias luxuosas e frequentes, né? Felizmente, né? Estive aqui 4 anos atrás com a Simone, discutindo o que agora já é o velho Congresso, né? O Congresso que está terminando, bem no calor ali da onda bolsonarista de 2018, a gente tateando o que seria o Congresso dali para frente, e Mônica, velha companheira, né, na RAPS, sempre dando força aí ao meu trabalho. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de sempre trocar ideias e dados e informações com vocês. E
Sempre muito bom estar aqui na Fundação, sempre um público muito qualificado, Sérgio sempre promovendo debates de altíssimo nível. Sou frequentador das lives, se não ao vivo, mas sempre ouço depois as lives nas minhas caminhadas, né, ouvindo aí nos podcasts, no YouTube, e fico muito feliz de estar aqui. Muito tempo, né, Sérgio? Né? Nossa, rapaz. A última vez que a gente se encontrou, o Galo estava jogando bem. Pois Assim, é. Vamos pular essa parte aí, né? Viremos fregueses aí do seu Palmeiras recentemente, mas a maré também vai mudar nesse vai sentido. mudar. Bom, acho que é super importante a gente discutir esse novo congresso que vai tomar posse agora em fevereiro do ano que vem. Muitas modificações, eu acho que é uma discussão super importante, principalmente porque a gente não tem ainda tanta clareza a respeito do perfil desse novo Congresso, né? Vários adjetivos estão sendo usados para qualificar, para caracterizar esse novo Congresso que saiu das urnas no domingo anterior. Foi um Congresso mais conservador? Foi um Congresso mais à esquerda, à direita? Foi um Congresso mais dominado pelo Centrão? Foi um Congresso mais bolsonarista? Quando a gente olha os dados, a gente não tem muita condição de captar isso sem fazer um raio-x mais profundo do Congresso, né? Vou compartilhar com vocês aqui as minhas planilhas, né? Porque, sem dúvida nenhuma, houve uma dominância, né, do bloco de apoio imediato do presidente Bolsonaro, aí o PL, coloquei 98, mas são 99, tem um errinho aí nesse slide, gente, desculpa. 99 deputados, o progressistas, né, o PP com 47, o Republicanos 41, a gente tem o União Brasil, que deve se fundir aí com o PP, né? Estão em negociação, então um grupo de parlamentares que talvez tenda para esse lado do Bolsonaro. Tem um grupo de partidos pequenos que não estavam exatamente na coligação do Bolsonaro, mas são partidos com maior participação de bolsonaristas. A gente, então, tem esse primeiro lado, que é um bloco bolsonarista / centrão. A gente tem que eu vou chamar de centro-não centrão, ou talvez uma centro-direita, ou um centro que é o centro mais tradicional da política brasileira, né, que deu suporte aí a todos os governos anteriores aí a Bolsonaro, né, MDB, PSDB, PSD e outros partidos menores. E a gente tem a esquerda, capitaneada por essa federação PT, PCdoB, PV, mais PSOL e Rede, e mais PDT e PSB. Então, se a gente olha de uma forma partidária, a gente tem basicamente um grupo de 187 parlamentares do centrão mais bolsonarista, que fez parte da coligação do Bolsonaro. A gente tem 69 ali de centrão tendendo a inclinar para o lado do Bolsonaro. A gente tem 131 parlamentares aí desse centro e a gente tem uma esquerda de 126 deputados, né? Então, isso é o panorama partidário. Mas, dentro dos partidos, há diferentes nuances, há diferentes tons aí de cores dentro dessa composição parlamentar. Eu acho que uma característica importante para a gente identificar é o quanto desses parlamentares são efetivamente bolsonaristas fiéis, bolsonaristas de carteirinha. Então, além da esquerda, aí, com os 126, com os partidos, quando a gente olha para esse centro, essa centro-direita, eu identifico, aí fazendo um raio-x,
pegando cada um dos 513 deputados, olhando para o histórico deles, como que eles foram eleitos, como que eles se comportaram, as suas origens, os seus vínculos, a gente pode dizer com um grau razoável de certeza que a gente tem um número de 68 deputados na nova Câmara que são fortemente bolsonaristas. Eles são, desde os bolsonaristas de primeira hora, que são aqueles que foram eleitos pelo PSL e continuaram no PL, então, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, né, Bia Kicis, todos esses bolsonaristas de primeira hora. A gente tem os bolsonaristas que foram eleitos, que fizeram parte do governo Bolsonaro, né, como Pazuello, como vários outros integrantes aí, do governo Bolsonaro. A gente tem um grupo de novatos que são bolsonaristas de carteirinha, aí, o Nicolas Ferreira de Minas, o Marcelo do Vôlei, o Maurício do Vôlei, desculpa. Então, tem vários bolsonaristas que têm essa bandeira do bolsonarismo, que têm vínculos fortes com o bolsonarismo. E a gente tem lideranças religiosas, e aí nesse gráfico eu estou colocando só aquelas que, além de serem lideranças religiosas e militares, além disso, elas tiveram mais de 90% de apoio ao governo Bolsonaro nessa legislatura. Então, acho que esses daí são os bolsonaristas raiz, né? que embarcaram na primeira hora, ou que entraram depois, ou que são lideranças religiosas ou militares muito fiéis ao Bolsonaro. Então, esse acho que é o grupo bolsonarista raiz. Mas, mais do que isso, no centrão, a gente tem que separar o centrão tradicional e o centrão bolsonarista. E, de novo, seguindo a mesma linha das lideranças religiosas, com mais de 90% de apoio do Bolsonaro, novas lideranças religiosas e militares que chegaram aí nessa eleição, que são novatos, a gente tem mais ou menos aí mais 49 parlamentares que têm viés bolsonarista e estão nesse bloco do centrão, e aí eu estou chamando centrão PL, PP e republicanos, né? E aqueles partidinhos PSC, PTB e por aí vai, né? E o centrão tradicional mesmo, sem identificação com o Bolsonaro, são mais ou menos 160 parlamentares. Então, de novo, tem os bolsonaristas raiz, que eu já separei. O que sobrou no centrão, eu tenho mais ou menos mais 50 bolsonaristas, fortemente bolsonaristas, dentro do centrão, né? E se eu pego esse centro que não é centrão, né, eu ainda tenho mais uns 11 parlamentares aí que são religiosos, que são militares, que estão com Bolsonaro, dentro desses partidos, MDB, PSD, PSDB, Novo, Podemos, né? E mais ou menos 116 que não têm esses vínculos fortes com o Bolsonaro. Então, o jogo está sendo traçado entre 68 bolsonaristas fiéis, 49 mais talvez 6 de centrão bolsonarista e mais uns 11, então, do centro, não centrão, que também são bolsonaristas. Sobrariam 116 nesse centro que não são bolsonaristas, apesar de que parte deles, né, deram mais de 90% de apoio ao Bolsonaro nessa última legislatura, né? 25 nesse centro e mais 74 no centrão, né? E aí a gente pode discutir se eles estão fazendo isso por fisiologismo ou por proximidade ideológica, né? Mas o que eu queria dizer nesse contexto, né? Se a gente soma todos esses números aí que eu estou metralhando aí em vocês, né? A gente tem, mais ou menos nessa Câmara, a gente tem 134 deputados fortemente bolsonaristas, com fortes vínculos com o bolsonarismo, seja
porque são lideranças religiosas, militares, ou porque sempre estiveram, ou porque fizeram do bolsonarismo, da defesa do armamentismo, a sua plataforma política. Isso dá 1/4 do Congresso, da Câmara. A gente tem uma esquerda com 126 deputados, então o bolsonarismo raiz é maior do que a esquerda na próxima legislatura, 26% contra 24%, e a gente tem aí mais ou menos aí uns 28% que são centrão não bolsonarista, ideologicamente não alinhados com o bolsonarismo, e uns 22% que são centro, o velho centro do MDB, do PSDB, né, que é o centro a centro-direita da redemocratização. Ou seja, o jogo na Câmara vai ser julgado com uma vantagem muito grande para o bolsonarismo, né, independentemente de quem ganhe a eleição. Se o caso for, se quem for eleito for Bolsonaro, então ele vai ter praticamente mais de metade da Câmara, porque ele tem 26% de bolsonaristas, mais uns 28% do centrão que estão com ele, e uma boa parte do centro que também estiveram com ele nas eleições, na legislatura que se encerra agora. Se Lula for o eleito, Lula vai, então, contar com 1/4 da Câmara e ele vai ter que fazer um movimento, seja ao antiga centro-direita, o MDB, o PSD, parcelas do PSDB e por aí vai. Então, ele vai ter que atrair essa base para o seu governo, mas mesmo essa base não vai ser suficiente para ele ter maioria sequer para aprovar legislação que exija a maioria absoluta. Então, ele vai ter que negociar também com esse centrão não bolsonarista, né? E, nesse sentido, o que a gente conclui? Né? Que, além de ser um apoio muito mais caro, que vai exigir uma habilidade muito maior para o Lula para negociar, é um contexto que é muito desfavorável a uma agenda progressista do PT. Porque esses deputados que vão ter que entrar na negociação para apoiar a Lula, eles são parlamentares que podem apoiar Lula numa agenda econômica, mas dificilmente vão apoiar Lula numa agenda, por exemplo, muito agressiva na questão de costumes, numa agenda muito agressiva em questões de políticas públicas redistributivas, numa política muito agressiva em termos ambientais, né? Boa parte desses parlamentares que estão nesse centro e no centrão que podem vir a negociar com Lula são fortemente apoiados pelo agronegócio, o agronegócio mais retrógrado, menos moderno, por assim dizer. Então, a pauta progressista de um eventual governo Lula, na minha opinião, vai ser muito prejudicada dada essa nova composição do Congresso. E ainda mais, né, porque a gente tem uma composição no Senado também, que é uma composição que também pendeu não só para a direita, mas também para o bolsonarismo, né? Se você pega PL, pega uma eventual fusão de PP com União Brasil, e você pega republicanos no Senado, isso dá 45% do Senado. Então, muito próximo de se ter uma maioria, né? Sendo que só os bolsonaristas raiz, também no Senado, são equivalentes em número a todos os senadores de esquerda na próxima legislatura. Então, num caso de uma eventual vitória de Bolsonaro, né, o quadro que se configura é um Senado que foi uma das barreiras de contenção à pauta mais bolsonarista nessa última
nessa última legislatura, francamente pendendo para apoiar Bolsonaro, tá? E aí, nesse caso, toda uma agenda bolsonarista de alteração de regras institucionais, como, por exemplo, a composição do Supremo Tribunal Federal, começam a se tornar uma possibilidade nesse contexto. E aí, no caso da vitória de Lula, mesmo caso, né? O Lula vai ter dificuldade, tem um grupo bolsonarista raiz bem forte no novo Senado, vai ser muito difícil negociar com esse grupo, acho que não vai ter conversa de você negociar com esse grupo que saiu das urnas, né? com Damares, com Marcos Pontes, né? Com esses bolsonaristas que fizeram parte, são muito identificados com o governo Bolsonaro, e a negociação também vai se dar de forma muito mais difícil para se aprovar uma agenda mais modernizante, uma agenda mais transformadora, segundo a plataforma aí do PT, a plataforma da esquerda. Então, são um pouco dos números que eu calculo, né, que eu calculei aí nos últimos dias, tentando ir para o individual mesmo do Congresso, que eu acho que apontam nesse sentido. Além de ser um Congresso mais inclinado, mais conservador, mais inclinado à direita, com maior poder do Centrão, esse Congresso será, sobretudo, um Congresso mais bolsonarista, muito mais bolsonarista do que foi esse que se encerra, tanto na Câmara quanto no Senado. Excelente exposição. Você, inclusive, já respondeu aqui algumas das perguntas, das muitas perguntas que surgiram aqui enquanto você falava. Simone, o Bruno falou 15 minutos, eu não tive coragem de interrompê-lo. Então, por justiça, eu também lhe concedo 15 minutos. Se você puder ser conciso o suficiente para terminar antes de 15, sobra mais tempo para a gente conversar, mas você tem 15 minutos. Não, perfeito. Bom, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, como o Bruno disse, nos encontramos nesse mesmo espaço 4 anos atrás, né, trazendo algumas informações sobre o Congresso. Um prazer imenso revê-lo, Sérgio, Mônica, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, o DIAP, o ano passado não, já tem acho que mais tempo, ele lançou uma radiografia do Congresso dizendo que essa legislatura, né, os que foram eleitos em 2018, era o Congresso mais conservador desde a redemocratização. As taxas de reeleição para esse ano dão aí perto de 50% de reeleitos, né? Então, eu endosso um pouco as questões que o Bruno colocou, no sentido de que, sim, temos um Congresso muito conservador. E aí, um parênteses. Eu tendo a ser muito pessimista, no geral. Mas desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de ter visto um Congresso muito progressista. Então, assim, para enfrentar, ou ter que enfrentar esse Congresso ultraconservador, eu acho que, olha, ok, né? Mais ou menos sabemos como a banda toca. Eu tenho alguma discordância com o que Bruno relatou quando eu penso na relação executivo e legislativo, até à luz dos dados que o Bruno trouxe, né? Porque, veja, quando eu penso na presidência, né, do que está sendo o governo Bolsonaro, é uma negligência por parte do presidente em ser o que, pelo menos do meu ponto de vista, parece ser correto, o fato de que o presidente da República é o pivô no nosso presidencialismo. Ou seja, ele tem que dar o tom na relação com o Congresso. O presidente Bolsonaro, na minha interpretação, ele é completamente negligente em relação a isso. Não é à toa, né, que desde a redemocratização para cá, a produção legislativa, nessa legislatura, ganhou
protagonismo às proposições que são apresentadas pelo Poder Legislativo, contrariamente a legislaturas anteriores. O que Bolsonaro fez, em termos de produção de políticas públicas, foi pela via não da deliberação no Congresso, foi decreto, portaria, ou seja, né, atos, né, de ordem burocrática. Me parece que um eventual governo Bolsonaro, a par dos números que o Bruno colocou, é um pouco mais do mesmo. Mais do mesmo, uma presidência que é negligente na condução do processo, né, do processo de negociação com o Legislativo. Não é à toa que nessa legislatura, mesmo tendo o Congresso mais conservador, Bolsonaro teve projeto vetado, teve veto derrubado, teve uma série de dificuldades, né? A facilidade do começo do mandato foi dada, facilidade entre aspas, foi dada pelo comprometimento e pela habilidade política do então presidente da Câmara, que deveria estar aqui, mas infelizmente não pôde comparecer, né? Então, e aí, voltando para a minha pequena observação de que tradicionalmente eu sou uma pessimista. Olha, se for governo Bolsonaro, é mais do mesmo. Ou seja, uma agenda negativa, uma agenda de destruição, uma agenda de vamos passar boiada, e passar boiada, né? Como disse o ex-ministro, é pela via, creio eu, prioritariamente não legislativa, então é decreto, é portaria, porque ali é o poder da caneta, literalmente, né? Então, uma agenda negativa, uma agenda de destruição, e detalhe, a gastança desse ano virá no próximo, né? Então, além de tudo, inflação, arroxo salarial, crise econômica, desemprego, ausência de crescimento, etc., o problema, a dificuldade não está, pelo menos do meu ponto de vista, não está na relação do executivo-legislativo. A dificuldade vai estar para nós, cidadãos comuns, sobrevivermos a essa situação que estão nos deixando, né? Esse está sendo o legado. Por outro lado, um eventual governo Lula, e aí também com base nos dados que o Bruno traz, eu vejo um cenário muito mais favorável, Bruno, pela qualidade da liderança política que, caso Lula seja eleito, ele é um líder, ele tem experiência política, né? O aprendizado no processo de negociação, desde os tempos sindicais, e a própria experiência que a gente teve durante os 2 mandatos do presidente Lula, eu acho que Lula sabe que ele pode contar com um centrão não fiel, um centrão não bolsonarista. O governo Lula não foi um mar de rosa. A esquerda não tinha maioria. E Lula tocou uma série de projetos. Ok, o cenário econômico era muito favorável. A herança deixada pelo governo Fernando Henrique não foi tão maldita assim, a herança econômica. Mas, acima de tudo, eu gosto sempre de relembrar um fato do início do governo Lula, um fato que na academia quem trabalha com a relação executivo e legislativo sempre toca nesse ponto, que é o famoso tripé, né, que dá sustentação à viabilidade do presidencialismo no Brasil, que é formar coalizão, poderes legislativos do presidente e, muitas vezes as pessoas esquecem, o poder do presidente da Câmara. O governo Fernando Henrique foi excelente em manter esse controle. Teve o filho do ACM, teve Inocêncio de Oliveira, que foi presidente da Câmara, teve Aécio Neves, teve Michel Temer, ou seja, alguém sempre da base ou alguém do próprio partido do presidente. O erro do governo, no começo do governo Lula, foi o descuido do PT
na escolha da liderança da Câmara, que vai resultar na eleição do Severino Cavalcante. Mas que, graças, na minha interpretação, à habilidade do Lula, rapidamente foi resolvida. Severino caiu, veio Aldo Rebelo, depois veio João Paulo, ou seja, teve um processo de aprendizado, que me parece que não teve no governo Dilma, em termos de estabelecer processos de negociação com o legislativo. Então, eu acho que o grande desafio para o Lula não está em si na composição de uma base ou de um processo, de conduzir um processo de negociação com o legislativo. Primeiro, porque Lula sabe fazer isso e quer fazer isso, que é diferente do atual presidente. E segundo, e aí sim eu acho que está a maior dificuldade para o Lula, caso venha a ser eleito, é tentar reconstruir a destruição que Bolsonaro está deixando. Então, o grande problema é como a gente recuperar minimamente as perdas que nós tivemos e estamos tendo com o governo Bolsonaro. Eu não me lembro de ter visto um período dessa ou daquela gestão onde não se falou de campanha de vacina. Não estou nem me referindo à pandemia, estou me referindo à vacina dos pequenos, né? A paralisia, tuberculose, gripe, etc. O que o governo está fazendo com as universidades, o que o governo está fazendo com a burocracia especializada, competente, que existe nos órgãos públicos. Então, a grande dificuldade para o Lula, eu acho que a relação com o Congresso ele tira de letra. O problema é nessa destruição das nossas políticas públicas. Aí é que está o aperto e o grande desafio para o próximo presidente. Sérgio, eu cumpri. Você cumpriu magnificamente 10 minutos. Você não tem um crédito de 5 minutos. Eu sugiro que você venda para o Bruno e o Bruno será obrigado a pagar um sobrepreço. Olha, direito de resposta vai depender do que o Bruno colocar. É verdade. Então, essa condição eu cedo. Simone, Sérgio olha, sempre apostando nas soluções de mercado, né, Sérgio? Nos não, eu ia incentivos. fixar o preço, não ia deixar o mercado resolver. Mas brincadeiras à parte, Simone, você me ajuda aqui, inclusive, a corrigir uma falha minha, que foi a não explicação no início. Eu estava tão entusiasmado aqui com a presença de vocês, que eu esqueci de explicar que o deputado Rodrigo Maia, teve um contratempo de última hora, pediu 1 milhão de desculpas, mas não pôde se juntar a nós. Então, fica aqui o registro e eu passo logo a palavra a Mônica. Mônica. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria começar cumprimentando a Fundação Fernando Henrique Cardoso, parceira da RAPS, na realização desse evento. Queria cumprimentar também os meus colegas aqui, todos cientistas políticos, né? Não é sempre que a gente tem oportunidade de falar numa mesa assim. O Bruno não me deixa classificá-lo como cientista político, ele já faz assim, fazendo a meia-culpa, mas eu coloco ele nesse bolo também. E eu queria dividir com vocês a minha alegria de 15 anos depois de formada, dividir a mesa com a minha professora e orientadora Simone Diniz. E, sobretudo, num país que tem sofrido tanto ataque da ciência, eu tive o privilégio de estudar por 10 anos, graduação, mestrado e doutorado na universidade pública, gratuita e de qualidade, e de ter tido gente que apostou em mim e apostou na ciência. Simone, obrigada por tudo que você fez por mim ao longo de tantos anos. Eu queria começar dividindo com vocês um pouco do que me traz aqui, como diretora executiva da RAPS. E Sérgio, de maneira muito gentil, disse que eu mando, mas eu sou só a diretora executiva e junto comigo tem 32 pessoas incríveis que fazem a RAPS acontecer e a quem eu também agradeço muito porque estão nos assistindo. A RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, é a única rede pluripartidária de políticos do país que há 10 anos trabalha de 2 jeitos. Primeiro, ajudando pessoas que querem se candidatar e querem se eleger, independente de que estado estão na vida eleitoral, na vida pública, se são candidatos pela primeira vez ou não. E, de outro lado, ajudando pessoas que já estão eleitas, como governadores, deputados federais, senadores, a tomarem boas decisões no seu dia a dia, e boas decisões para a gente são sempre aquelas que levam em conta os limites do planeta.
né? Políticos que tomam decisões sem levar em conta os limites do planeta, na nossa opinião, são ruins para os negócios, são ruins para as pessoas e são ruins para o país. E o que me traz aqui hoje é uma mistura das duas coisas. Primeiro, contar que eu olho metade do copo meio cheia, porque é o lugar onde eu estou hoje, que ajudou a preparar 192 pessoas para candidaturas em todo o país. Então, o meu trabalho hoje me dá o privilégio de trazer a bagagem da ciência política com a parte prática de preparar pessoas para disputarem eleições, independente da sua posição política ideológica. E o que me faz olhar para metade do copo meio cheia, embora eu vá olhar para os desafios também nesses 10 minutos que o Sérgio me deu, é o fato de que dentro desses 192, 49 pessoas foram eleitas, o que nos dá o melhor resultado da RAPS em 10 anos. Significa que uma entre cada 4 pessoas ligadas à organização que se candidatou foi eleita a um cargo que pode ter sido de senador, pode ter sido de deputado federal, de deputado estadual ou distrital, enfim, há quase todos os cargos que estão em disputa nessa eleição, e há mais 6 ainda em segundo turno. É motivo de orgulho e é motivo de muita satisfação, sobretudo porque passamos ali 8 meses preparando candidatos e candidatas, fornecendo desde conteúdo técnico até treinamento de mídia, até apoio psicológico, porque a gente sabe que enfrentar a eleição não é algo simples. Então eu olho a metade do copo meio cheio, porque é o nosso melhor resultado, como eu disse. Em relação ao cenário, eu vou pedir licença para pegar as minhas anotações que estão aqui do meu lado. Eu queria começar também com os pontos positivos, tá? E aí eu vou divergir um pouquinho, eu não vou entrar tanto na relação executivo-legislativo, nem na composição de Câmara e Senado, eu vou deixar isso um pouquinho para depois. Eu queria começar com os fatos que eu acho que precisam ser destacados e relembrados num país que não tem tido muitas boas notícias vindas da política nos últimos tempos. Primeiro é o fato de que a gente teve eleições sem violência, com raríssimos episódios acontecidos em todo o país. RAPS e Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançaram uma pesquisa há cerca de um mês, mostrando que 7 entre cada 10 brasileiros têm medo de se manifestar e ser agredido fisicamente por conta da sua posição política ideológica. E aproximadamente 5 milhões de brasileiros, naquele momento, afirmavam ter sido vítima de violência nos 30 dias anteriores ao campo da pesquisa. Isso mostra que é uma sociedade amedrontada. E nós, da sociedade civil que estávamos acompanhando a eleição e que vamos acompanhar, claro, o segundo turno, tínhamos apreensão sobre como esse primeiro turno se desenrolaria. Então, esse é um primeiro ponto. Tivemos eleições relativamente tranquilas e pacíficas em todo o país. O segundo ponto é o da abstenção em níveis compatíveis com o que a gente viu em outras eleições. Nós também víamos com preocupação um potencial aumento da abstenção, que é alta, diga-se de passagem, né? Em 2018, cerca de 42 milhões de brasileiros não apareceram para votar. Esse índice permanece relativamente estável, olhando agora para o primeiro turno, em torno de 20% das abstenções. O terceiro ponto positivo, uma bancada de indígenas, né, que cresce um pouco. A gente passa para 5 indígenas na Câmara dos Deputados. E um aumento também da bancada feminina, de 15% para 18%, totalizando 91 assentos. Ainda, ninguém mencionou aqui, mas eu acho que aí, olhando para a composição do Parlamento, em especial da Câmara dos Deputados, um ponto muito positivo, resultado da reforma política acertada que foi feita, é a redução do número de partidos efetivos no Parlamento, que cai de 16 para 9. Isso, em tese, torna a produção de governabilidade um pouco mais fácil. E aqui eu dialogo também com o Bruno e com a Simone, resgatando um aspecto da fala de ambos, de que me parece que governos, pelo menos no período pós-85 ou pós-88, sempre foram capazes de produzir governabilidade. Eu também não acredito que isso deva sofrer grandes mudanças daqui para frente, a despeito da mudança da composição do Congresso. O que eu acho que dá para ler nas eleições desse ano? Primeiro, a endireitada que a gente deu talvez não seja tão esporádica quanto a gente imaginou que fosse lá em 18. Eu me lembro de ter essa mesma conversa com vocês em 18, nesse seminário que vocês mencionaram, que aconteceu lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, presencialmente, né, no centro, e Sérgio usava exatamente essa expressão, endireitou, né, deu uma dobrada à direita, e eu acho que talvez isso seja menos episódico, menos esporádico do que a gente imaginou naquele momento. O segundo ponto, tem um certo conservadorismo, que talvez a gente também tenha subestimado, e do ponto de vista antropológico e sociológico, me parece que a gente vai precisar estudar, e me parece que esse conservadorismo encontrou no presidente Bolsonaro o seu líder.
e isso tem se transferido também no potencial eleitoral dos seus apoiados. A esquerda ficou um pouquinho maior e o centro e a direita, o centro me parece que é o que mais perdeu nessa eleição, olhando para o Congresso, e a direita, como já falamos aqui, é quem aumentou. Esse resultado não me parece inesperado, em especial se a gente olhar os apoios que saíram ali pós-janela partidária de abril desse ano, em especial por conta de PL, PP e republicanos, que concentravam boa parte do apoio ao presidente e tiveram seus assentos engordados naquele momento. Nós não tivemos um aumento substancial de PL, PP e republicanos. Então, eu sei que quando o Bruno soma a União Brasil e traz uma galera ali, pode dar a sensação de que, puta, estamos muito lascados. Mas olhando para PP, PL e republicanos, que é o que a gente costuma chamar de centro fisiológico, isso passou de 178 para 188. Não é um aumento tão expressivo assim. E a esquerda teve um pequeno aumento, né? Se eu não me engano, hoje são 126 deputados federais. O problema, claro, é uma potencial fusão de PP com União Brasil, como o Bruno mencionou. Sobre o Senado, e aí também falando com os dados do Bruno, eu acho que é importante a gente não descartar a possibilidade de haver mudança, em especial porque como o mandato, a eleição é majoritária, e o mandato é do senador e não do partido, senadores e senadoras podem mudar de partido sem sofrer penalidade em qualquer momento. E eu acho que isso pode ter aí também uma mudança para os próximos tempos. Caminhando para o fim, dialogando inclusive com algumas perguntas que eu vi que surgiram. O que eu vejo como desafios de curto prazo? Os próximos 2, 3 meses desse finzinho de legislatura, uma potencial tentativa de acelerar pautas bombas, e para quem lida com sustentabilidade como a RAPS, licenciamento ambiental, marco temporal, mineração em terra indígena e agrotóxico, são temas em que a gente precisa estar muito atentos e que tem possibilidade de avançarem. Eu acho que o orçamento secreto é um ponto de desequilíbrio, e no contato, por força do meu exercício profissional hoje, com deputados federais em especial, é evidente o descontentamento com o quanto isso desequilibrou o jogo, e isso desequilibrou também a nossa capacidade de fazer rastreio desses recursos e de ter controle e transparência sobre eles. E ainda, como desafios de curto prazo, tem uma questão com o STF, né? Não vou entrar aqui no ativismo judicial, porque eu sei que há argumentos para todos os gostos, mas mal ou bem me parece que o Supremo tem feito um trabalho de frear os ímpetos e as tentativas do presidente. A gente já tem indícios e falas expressas de tentativa de mexer nisso no futuro, caso o presidente Bolsonaro venha a ser reeleito. Como desafios de longo prazo, por último, eu destaco a nossa dificuldade se o parlamento produz governabilidade, eu destaco a nossa dificuldade de produzir harmonia na sociedade. Qualquer que seja o resultado da eleição, nós teremos um país dividido. E isso me preocupa não só pela qualidade da produção de políticas públicas, mas pelo aspecto civilizatório mesmo, pela nossa capacidade de conviver numa sociedade fragmentada. Por último, já que eu mencionei o orçamento secreto, eu queria falar com a Simone e com o Otávio a respeito do que eu entendo que já é um processo de autocratização que o Brasil tem vivido e que vai demandar muito do próximo presidente, em especial se não for o presidente Bolsonaro. A gente sabe que períodos democráticos são acompanhados historicamente por períodos autoritários, né? Como se o mundo tivesse um pêndulo, ora a gente fica um pouquinho mais democrático e de repente vem um revés autoritário. A gente chama isso de ondas de democratização e de autocratização. E a literatura da ciência política já aponta que o mundo tem passado por uma terceira onda de autocratização. O Brasil, desde 2017, não é mais classificado como um país de democracia iliberal, tendo caído uma categoria, né? Nós somos uma democracia eleitoral e não mais liberal, mostrando que o respeito ao Estado de Direito tem se reduzido. E esse processo de autocratização, ele é diferente dos anteriores, porque ele é mais lento e ele guarda alguns aspectos de normalidade. É como se dia após dia tudo tivesse igual, até que um dia está tudo diferente. As instituições são corroídas por dentro, tendo como evidência e como exemplo e como evidência, aparelhamento das instituições, esvaziamento do seu papel, revisionismo histórico-científico que a gente observa
nas escolas, tentativa de dizer que 64 não foi um golpe, foi um movimento de apoio popular, a tentativa de maior controle da população, da vida da população por meio do exército, compra sem licitação, um software que permite extrair dados do celular meu e de todos vocês, mesmo que tenham sido apagados, inclusive geolocalização e redes, senhas de rede social. Enfim, a gente tem uma série de evidências de que o Brasil já está num processo de autocratização. E a gente vai levar muitos anos para conseguir voltar ao que era, não digo nem avançar. Isso vai depender muito de uma capacidade nossa de retomar, capacidade nossa de retomar o diálogo, uma certa sensatez, que me parece que foi perdido no cenário atual, e também de ter lideranças políticas justas e capazes de fazer escolhas que não serão simples para nenhum de nós, mas que, obviamente, recaem muito na parcela da população mais vulnerável. E é preciso lembrar que é muito difícil de falar de democracia quando a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome num país em que é campeão mundial da produção de alimentos. Eu agradeço a você, Sérgio, agradeço a todos vocês e fico à disposição para o debate. Obrigada. Muito bom. Simone, a sua aluna foi longe, hein? Você fez um excepcional trabalho, né? Além do talento pessoal da Mônica, né? Mônica, excelente exposição. Tem muito material que vocês ofereceram, tem muitas perguntas. Meu trabalho aqui não é trivial. Eu queria propor a vocês que eu fizesse uma espécie de pergunta jumbo e vocês aí pegam onde vocês quiserem no jumbo. Um pega a asa, o outro pega o nariz do jumbo, enfim. Mas eu vou trazer aqui um conjunto de questões e aí vocês fazem a seleção. Eu vou procurar associar as exposições que vocês fizeram, que, a despeito de nuances e algumas diferenças, são muito complementares, com as questões específicas que foram levantadas, né? Partindo desta premissa de que o Congresso foi para a direita, quão à direita ele foi, há controvérsias, qual a possibilidade de manejo, a capacidade de manejo do próximo presidente da República sobre o Congresso, também foi uma questão controversa, mas não há controvérsia com relação a essa coloração mais conservadora que o Congresso assumiu, Câmara e Senado. E, à luz, contra esse pano de fundo, eu levantaria algumas questões aqui que eu queria que vocês respondessem. A primeira delas diz respeito ao orçamento secreto, né? O STF o derrubará? Se o derrubar, o Congresso reagirá? O Congresso vai jogar duro para manter essa prerrogativa? Ou o futuro presidente da República, se assim o quiser, terá espaço de manobra para mudar este arranjo que se consagrou nos últimos 4 anos? Tem outros temas importantes. O Sparovec, professor da Exalc, obrigado por estar aqui conosco, faz uma pergunta sobre a agenda do meio ambiente. Vocês falaram em pautas bombas e incluíram o meio ambiente. Um eventual governo Lula será capaz de conter danos, seja por meio de maiorias ocasionais no Congresso, seja por via administrativa? O tema do orçamento secreto foi levantado pelo Maurício Uni. Outro tema importante, um tema caro à direita: como se dará a discussão em torno de privatizações ou de redução do papel do Estado? Eu acho que aqui é mais interessante pensar na hipótese de um governo Bolsonaro, né? O quanto isto pode avançar ou não avançar. Essa pergunta foi levantada pela Edith Monteiro. Eu, por fim, gostaria de fazer a pergunta sobre o risco
de o Congresso, em particular o Senado, aprovar medidas, em particular, a ampliação do número de juízes no STF. Né? Vale lembrar que, se o STF for afetado, de imediato será afetado também o TSE, porque na composição do TSE, 3 assentos são assentos reservados a ministros do Supremo. E a pergunta aqui é um pouco quão longe o Congresso iria em apoio a uma medida que claramente empurra o Brasil ladeira abaixo na direção de uma concentração de poderes na mão do Executivo, como nós não vivemos desde o retorno do país à democracia. Bom, desculpa essa bandeja cheia de perguntas, mas foi a maneira pela qual eu busquei aqui organizar as excelentes questões que me foram apresentadas até aqui. Vamos pela ordem? Bruno, Simone e Mônica. Bom, vou ser mais objetivo, até porque eu extrapolei aí meu crédito de tempo. Não, nada de sentimento de culpa, muito menos de... não precisa se açoitar, manda ver. Bom. Mas até para fluir aí para outras questões que eu estou acompanhando no chat aqui, excelentes questões sendo colocadas. Vou começar pelo orçamento secreto e se eventualmente o Congresso pode derrubar, né? Acho que são 2 cenários diferentes, porque essa questão está relacionada com a pauta do STF. Né? Num eventual vitória de Bolsonaro, eu não sei se o Supremo tomaria essa decisão de derrubar o orçamento secreto, porque talvez ele estaria assinando aí a sua sentença de morte, porque ele desagradaria boa parte do Congresso, né, principalmente essa parte do Centrão, e aí o Centrão não bolsonarista, que se beneficiou bastante do orçamento secreto, se aliaria ao Centrão bolsonarista, e talvez aí se precipitaria uma mudança nas regras do Supremo, seja via emenda constitucional, seja via impeachment de ministros do Supremo, para o Bolsonaro formar uma maioria e controlar os 3 poderes, que é disso que a gente está falando aqui, executivo, legislativo e judiciário. Talvez, se ele seja eleito, ele vai controlar o executivo e o legislativo, só vai faltar o judiciário. Então, acredito que dificilmente, ou seria um ato de grande coragem do Supremo, seria uma briga imensa que ele compraria. Não sei se eles estariam dispostos a comprar essa briga nesse novo Congresso que foi eleito. Então, acho que isso está relacionado. No caso de uma vitória do Lula, até acredito que essa possibilidade aumente, porque realmente o orçamento secreto acho que foi longe demais. A questão é o que o Lula vai oferecer em troca para atrair esses parlamentares do Centrão e do Centro que se beneficiaram do orçamento secreto, porque o Lula vai precisar desse público, porque ele só tem 1/4 do Congresso na esquerda. Então, vai depender desse jogo, né? Esse contexto. E aí eu queria pegar esse gancho do Lula e da dificuldade dele, pensando também na lua de mel que, numa eventual vitória do Lula, ele possa vir a ter. Né? Simone levantou uma questão muito importante, que é a situação muito grave que o país enfrenta do ponto de vista econômico e fiscal. Né? O Lula vai ter que resolver esse problema no início do governo dele, então ele vai ter que negociar, e, eventualmente, junto num pacote de também, ele precisa assinar para a base dele, então ele precisa também assinar com algum pacote de medidas de política pública, né, dada a situação que o país, inclusive, se encontra. Né? Então, respondendo aí uma discussão muito boa aí do Otávio de Barros com a Edith aí no chat, acho que o capital político do Lula vai ser gasto no início do governo, primeiro, obtendo espaço fiscal para gerar alguma forma de política pública para dar sustentação ao seu governo, e, eventualmente, o que sobrar, ele vai pensar em alguma coisa de legado aí para esse terceiro mandato dele, talvez uma reforma tributária, não sei.
nesse sentido, né? A agenda ambiental, né, acho que é uma agenda que vai se dar de uma forma mais fácil para o Lula, via reforma infralegal. Muito do que avançou aí nos últimos tempos na agenda de Bolsonaro antiambiental foi, como Simone disse, via decreto, via portaria, foi até uma questão, acho que da própria Edith, se não me engano, sobre os conselhos, via o fim dos conselhos de meio ambiente, sociais. Acho que o Lula vai, com uma certa facilidade, restituir essas políticas, porque não depende do Congresso. Agora, no Congresso, o Congresso, na parte ambiental, eu acredito que ele é pior do que o Congresso que está terminando agora. O agro está muito mais presente nesse novo Congresso. Acho que vai vir uma série de medidas via Congresso, tentando aí afrouxar regras de licenciamento ambiental, e isso vai dar muito trabalho, uma agenda negativa do Congresso na área ambiental. Isso vai dar trabalho para um eventual governo Lula, e, no caso de um governo Bolsonaro, eu acho que é porteira aberta para passar a boiada na parte ambiental, porque a esquerda não vai conseguir deter essa agenda nem na Câmara, nem no Senado. Vamos ver se o Supremo vai ter força para isso até lá. Simone, enfim, as questões, eu vou repetir aqui as questões porque algumas pessoas acabaram de ingressar no seminário. Você, telegráfico, orçamento secreto, meio ambiente, privatizações, ampliação do STF. Bruno falou sobre meio ambiente, sobre ampliação do STF. Simone, você é livre para escolher os temas. Eu também gostaria de falar um pouco sobre o orçamento secreto, porque que aí eu faço um gancho com a minha fala, quando eu mencionei a importância da presidência da mesa no nosso sistema político, né? Então, tanto a do Senado quanto a da Câmara. Eu tenho a impressão que o orçamento secreto ele tem o grau de eficiência, entre aspas, que teve nesse momento, por conta da participação do Lira. Num eventual governo Lula, né, de fato, um protagonismo e uma capacidade de efetivamente fazer o presidente da Câmara, eu tenho a impressão que o orçamento secreto pode ganhar uma outra configuração, né? Inclusive abrindo para transparência, enfim. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, seria bastante importante que não se perdesse a visão estratégica que é a presidência das casas para o próximo governo, oxalá que haja uma renovação. Sobre a pauta de meio ambiente, eu também concordo com o Bruno, né? Vai pela via da burocracia. Eu acho que essa não é uma questão difícil do governo, de um eventual governo Lula enfrentar. Sobre privatização, eu não tenho a menor condição de dar nenhum pitaco. Não é um tema que eu me interesse ou que em algum momento da minha vida já tenha sido objeto de análise, pesquisa minha, então eu não teria nada a dizer. E aí a última observação eu faria sobre o risco, né, dessa mudança na composição dos juízes. Embora seja o Congresso talvez mais conservador, né, para pegar o gancho da primeira fala, político é muito sensível, eu acho, ainda, à pressão popular. Eu acho que cabe a nós, sociedade, estar muito atento e muito vigilante, e não custa mandar e-mail, não custa, né, procurar as fontes de acesso aí aos parlamentares. Eu torço para que isso não aconteça, porque aí
enfim, jogar toda uma história, né, de respeito às instituições, até mesmo de moralidade. É imoral fazer isso, né, do meu ponto de vista. Então, eu acho que tem que ter, sim, uma grande mobilização, uma grande conscientização das pessoas, da sociedade civil, no mundo empresarial, do quão negativo será se isso efetivamente passar. Eu acho que é o que vai nos restar fazer, Sérgio. Não vejo outra alternativa, num evento, claro, num eventual governo Bolsonaro. Obrigado, Simone. Mônica, eu vou fazer aqui, com a tua licença, se você me autorizar. O Bruno levantou a mão quando eu falei em privatização. Eu presumo que ele queira dizer algo a respeito. Se você puder ser conciso, a gente volta à Mônica em seguida. Não, só um ponto. Acho que a agenda da privatização não andou no governo Bolsonaro por única e exclusiva obstáculo do próprio Bolsonaro, né? Então, não é uma agenda que vai avançar com Lula, e se vai avançar no governo Bolsonaro, isso vai depender principalmente da postura do próprio Bolsonaro, dos militares, do seu círculo mais próximo, se essa agenda vai à frente ou não. Eu acho que é uma agenda que tem repercussão no novo Congresso, mas se não tiver vontade política do presidente, isso não vai avançar. Muito bom. Mônica. Obrigada, Sérgio. Eu anotei as suas perguntas, mas eu vou me concentrar em duas só, tudo bem? Como Por queira. incapacidade Claro. de falar sobre as Como outras. queira, claro. A pauta ambiental. A minha maior preocupação é que o estrago que foi feito não se recupera. Então, quando a gente fala, por exemplo, de desmatamento, a gente tem os dados do INPE agora de junho desse ano, mostrando que o desmatamento na Amazônia cresceu 10% em relação ao ano anterior. E a gente tem visto recordes sucessivos de desmatamento. Há uma discussão no campo sobre o que dá para ser feito num eventual novo governo na base de um revogaço. Há determinadas medidas que podem ser alcançadas desse jeito, mas o estrago que já foi feito não se recupera. E isso mexe, por exemplo, não é à toa que eu me referi na fala anterior aos 33 milhões de brasileiros que passam fome. É um Brasil que vai ter mais dificuldades de exportar seus produtos em tempo muito breve para a União Europeia e para os Estados Unidos, que já estão tornando as suas legislações mais restritivas do ponto de vista de produtos ligados à ilegalidade, e é um Brasil que já tem o seu regime de chuvas alterado por desmatamento. O que isso tem a ver com alimentos? Significa que a gente vai ter, como já tem em alguns lugares, quebra de safra. Quebra de safra significa alimento de pior qualidade, um alimento mais caro no prato do brasileiro. Então, há medidas que, independente do que seja feito, há estragos que, independente do que for feito daqui para frente, já estão feitos. Embora eu acredite que um governo Lula, até pelo seu passado, né, é o governo que mais reduziu desmatamento, eu estou falando ali do ano de 2015 e 2016, em que teve as menores taxas de desmatamento, tem um compromisso com essa pauta e com esse tema muito maior do que o presidente atual tem demonstrado nos últimos 4 anos. Em relação ao orçamento secreto, eu estou de acordo com tudo que foi colocado aqui, mas eu gostaria de destacar a dificuldade que eu vejo de voltarmos para trás, no sentido de recuperar esse protagonismo do executivo em relação ao orçamento, em especial porque as medidas não são isoladas. A gente olha o orçamento quase como se fosse uma coisa sem ligação com outras que vieram. A gente precisa lembrar que a Lava Jato foi deflagrada em 2014. Foi em 2015 que o Supremo decidiu proibir a doação de campanha a partir de uma onda que tomou conta da sociedade de que a empresa desequilibrava o jogo eleitoral. Lembrar que o Supremo ficou 5 anos apreciando o tema, e foi só ali, a partir dos escândalos da Lava Jato, que houve essa decisão. Com essa decisão, o fundo partidário cresce, ele era algo em torno, se eu não me engano, de 400, 500 milhões, me desculpem a imprecisão agora, que eu estou falando de cabeça, e ele é hoje cerca de 1 bi. Criou-se também um fundo eleitoral que não existia, né? E ele era de 1,7 bi em 2017, quando foi criado, ele passou a ser de quase 6 bi esse ano, são 5,7 bi. Ou seja, a gente fechou o recurso
da doação de empresa, naturalmente, porque não tinha outro jeito, aumentou o recurso público à disposição de partidos e parlamentares. Junto com isso, a gente tem, em 2015, o presidente Cunha, na Câmara, decidindo que as emendas individuais, a que todo parlamentar tem direito e é lícito, passariam a ser impositivas e não mais autorizativas. E em 2019, sob a presidência do Rodrigo Maia, do deputado Rodrigo Maia, as emendas de bancada tiveram o mesmo destino. Em 2019, por conta da PEC, da aprovação da PEC 105, também sob a presidência do deputado Rodrigo, a gente criou as chamadas transferências especiais. Essas coisas somadas, elas dão para mim um retrato muito claro do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Aquela Constituição de 88, que deu ao Legislativo um papel um pouco menor que o Executivo em matéria de orçamento, ela tem sido, dia após dia, modificada. E a gente tem visto escolhas, algumas acertadas, outras talvez mais ou talvez menos, que têm, se não invertido, mudado um pouco essa relação. A gente tem visto um parlamento que tem ganhado protagonismo e maior peso e força, na minha opinião, nos últimos anos. E aqui eu deixo uma reflexão para a qual eu não tenho resposta. Se aquele dado que eu dei anteriormente, de que o número de partidos cai de maneira acertada por conta da reforma política, não pode se ver inviabilizado justamente por conta desse desequilíbrio em termos de recursos que a gente tem assistido. Quer dizer, a gente vai ter um parlamento, em tese, menor, com menos partidos, o que é bom para a governabilidade, mas a gente tem também um parlamento com mais dinheiro e menos lideranças partidárias, que passam a ser, portanto, mais detentoras de poder dentro desses partidos que passam a ser em menor número e que controlam desde o acesso à legenda, à ocupação de cargos dentro dos partidos, aos recursos que são manejados ali dentro. Então, eu termino com uma reflexão para a qual eu não tenho resposta, porque eu acho que a gente precisa olhar as coisas de maneira somada. E, na minha opinião, o parlamento vem ganhando mais protagonismo nos últimos tempos. O orçamento secreto é um pedacinho disso, mas ele se liga com outras coisas um pouquinho atrás. Excelente, Mônica. Mônica, eu vou te pedir uma nota de rodapé. Fica com o microfone ligado, porque acho que as pessoas sabem o que é emenda impositiva individual, emenda impositiva de bancada, sabem o que é orçamento secreto, mas não sabem o que são transferências especiais. Então, explica. As transferências especiais foram uma modalidade, foi uma modalidade criada em 2019, no final do ano, se eu não me engano, foi dezembro. Assim, no apagar das luzes, a sociedade não percebeu, e que é o que hoje a gente conhece como PIX orçamentário ou orçamento secreto. São transferências que permitem que você faça uma transferência de recursos do orçamento federal para estados e municípios em que não existe, por exemplo, a necessidade de apresentação de um plano de trabalho para aquele recurso. Qual é a lógica? Quando o Constituinte criou a Constituição, a disposição de colocar boa parte do controle orçamentário na mão do Executivo tinha a ver com o guardião dos interesses nacionais, né? Dos interesses estratégicos do país, dando ao parlamento, e cada uma das constituições lidou com isso ao longo do tempo de maneira diferente, dando ao parlamento, a partir da representação dos estados e da população brasileira, oportunidade de mexer e de alterar a peça orçamentária. O que a gente viu com a criação das transferências especiais, ou desse PIX orçamentário, que foi apelidado assim na primeira hora, é que o parlamento está fatiando o orçamento público a partir de uma lógica que muitas vezes é estritamente eleitoral. Interessa ao parlamentar enviar dinheiro às suas bases, por exemplo, para facilitar a sua vida eleitoral no futuro. E isso nada tem a ver necessariamente com o interesse estratégico nacional. Então, a transferência especial foi esse novo tipo de transferência criado em 2019, que enfraqueceu os mecanismos de controle a respeito do dinheiro público que é enviado. Para onde e por qual razão? Legal, Mônica. Bruno, eu queria mobilizar a tua encarnação no Ministério da Fazenda para discutir um pouquinho dos temas fiscais, né? À luz da composição do Congresso e imaginando, enfim, os dois cenários possíveis em função do resultado da eleição presidencial. Como é que você vê,
a política econômica em geral e a política fiscal em particular, na hipótese Bolsonaro ou Lula, um cenário para cada um, uma resposta para cada um, e a recepção nesta matéria, o peso do executivo se fará sentir ou também o Congresso entrará para valer na discussão sobre a reconstrução ou não do regime fiscal brasileiro? Ótimo. Eu acho que, independentemente de quem vence a eleição, vai pegar, do ponto de vista fiscal, uma situação de terra arrasada, em termos do ponto de vista do arcabouço fiscal, né? Ele foi dinamitado aí, teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, as travas de gastos em anos eleitorais, tudo isso vem sendo já bombardeado. Havia desculpa, né? Havia a justificativa, não desculpa, a justificativa da pandemia, depois do cenário desfavorável da guerra, mas a gente sabe que muitos desse movimento foi por motivos eleitorais, né? A gente contratou uma situação fiscal difícil, agora no médio prazo. Tem uma situação favorável agora, de curto prazo, a gente tem gerado um superávit, mas é um superávit ilusório, dado em função do aumento da inflação, em função aí da retomada das atividades de serviço recentemente, mas, assim, do ponto de vista estrutural, a situação fiscal é muito ruim do país, o que vai exigir de qualquer um dos dois um esforço aí no início do governo. Do ponto de vista de uma vitória do Bolsonaro, há inúmeras dúvidas de o que vai ser feito, né? O próprio Paulo Guedes não tem a credibilidade com que ele foi, né, empossado, ele já perdeu a credibilidade dele, inclusive junto ao Congresso, né? Ele não é levado a sério na discussão política econômica dentro do Congresso. A gente tem uma grande incógnita do que vai ser aí o governo Bolsonaro na questão fiscal. Eu vejo pouca gente discutindo isso, mas para mim é uma grande interrogação, né? O que vai ser feito aí? Vejo, do ponto de vista do Paulo Guedes, um wishful thinking aí, de que nós estamos surfando, estamos melhor do que o mundo, vamos crescer, e o cenário externo é totalmente desfavorável e acho que é uma grande incerteza. Do ponto de vista de uma vitória do Lula, ele vai ter que gastar boa parte do seu capital político para apresentar um novo arcabouço fiscal para o país, né? Tudo bem que não vai refazer o teto, mas qual vai ser esse novo arcabouço fiscal? Isso ele vai ter que negociar, e acho que a lua de mel dele vai ser gasta nessa discussão, mais do que propostas de estímulo econômico, de reindustrialização. Acho que boa parte do trabalho dele nos primeiros meses vai ser negociar com esse centro e com esse centrão um novo arcabouço fiscal que vai dar para ele um respiro para ele governar ao longo dos 4 anos. Então, é um cenário também muito desafiador, vai ter saudades aí da herança bendita que ele recebeu do Fernando Henrique. O contexto é todo diferente, né? O mundo crescendo naquela época e agora o mundo em crise, e o arcabouço fiscal de sistema de metas de inflação, o tripé macroeconômico que ele recebeu do Fernando Henrique é totalmente desestruturado, né? Não tem tripé mais que ele vai herdar do Bolsonaro, e isso vai exigir muito trabalho, muita negociação num eventual governo Lula. Bruno, antes de passar a palavra de volta aqui a Mônica, só um comentário que eu me permito aqui. Você fez uma observação verdadeira. Curiosa essa miopia do mercado, de 2 pesos e 2 medidas. Uma exigência de que o ex-presidente Lula detalhe o seu programa econômico, em particular na área fiscal, e uma espécie de complacência, leniência em relação ao presidente Bolsonaro, como se, digamos assim, o track record desse governo fosse excepcional na área fiscal e estivesse tudo muito claro a respeito do que eles farão daqui para frente, né?
A memória do mercado é incrivelmente curta, a deterioração fiscal contratada neste último trimestre, ou nos 2 últimos trimestres, e que irá se materializar no início do próximo mandato, foi contratada por este governo que está aqui, e não por um eventual futuro governo Lula. Mas, dito isso, Mônica e Simone, deixa eu ver se eu faço um giro. Vocês podem entrar no assunto fiscal, eu não quero fazer aqui divisões de gênero, de jeito nenhum, mas acho que há afinidades temáticas. Quão longe esse governo conservador pode ir na derrubada de conquistas? Na área, por exemplo, dos direitos, da proteção dos direitos reprodutivos e planejamento familiar, que são, digamos, conquistas que vieram da Constituição de 1988. Né? Tem espaço para uma agenda à la ex-ministra Damares? O quanto isso pode prosperar neste Congresso? Quem se anima? Posso ir? Pode. Eu acho que corremos o risco, com base, inclusive, nos dados que o Bruno mostrou para a gente. Tem um centro que é fiel e tem um centrão que adere à onda do momento. Né? Daí, quando eu penso no eventual governo Lula e com a habilidade política que o ex-presidente tem de negociar, eu vejo esse centrão não fiel, né, com outras alas ali, compondo, desde que efetivamente Lula compartilhe o poder, formando um governo de coalizão, porque um dos problemas do primeiro mandato do governo foi que a grande maioria dos ministérios ficou com a bancada petista, e ali já começava uma série de problemas e tudo mais. Agora, uma agenda negativa com o governo Bolsonaro, a porteira está aberta, né? A porteira vai estar aberta não só pela via normativa, né, que não precisa passar pelo decreto, mas, inclusive, pelo próprio legislativo, porque tem uma bancada, como o Bruno mostrou, de bolsonaristas fiéis, e tem uma ala que adere ao que vier. Né? E a esquerda é minoritária. Vai depender de como essas forças vão se organizar. Uma coisa que a gente fala muito pouco é sobre as comissões permanentes. Né? Então, vai depender da articulação, que é uma prática que acontece, pelo menos desde quando eu acompanho, desde 91, a troca de vagas nas comissões. Então, uma eventual proteção a uma agenda mais social vai depender dessa articulação da esquerda e de uma ala mais progressista do Congresso, compor internamente para ocupar determinadas vagas nas comissões que tratam de temas que lhes são caros, né, para tentar se articular, para atuar como uma oposição parlamentar e tentar minimizar o dano. No governo Bolsonaro, eu acho que a gente está correndo um risco medonho. Aí... Mônica, o teu comentário a esse respeito, e se você puder ampliar, quer dizer, é um tema conexo, a representação feminina na Câmara e no Senado. Qual é a fotografia dessa eleição em relação à eleição anterior? Tá bem. Sérgio, eu queria voltar num ponto da Simone sobre as comissões, que eu acho que, em geral, a gente tende a negligenciar as comissões como espaço importante para a tomada de decisão, né? E elas são compostas a partir da votação dos partidos na eleição anterior. Uhum. O que a gente tem visto também nessa legislatura é se eu for usar uma palavra sofisticada, seria um bypass. Como a gente está aqui, né, nos trópicos, do lado de cá dos trópicos, dá para dizer que é um cambau, né? Que é assim,
Você não passa os temas pela comissão, você cria um grupo de trabalho que não obedece a nenhum critério de composição partidária para discutir alguns temas polêmicos e, por vezes, leva o tema direto a plenário, sem passar justamente pelas comissões, onde ele deveria sofrer escrutínio do parlamentar, como representante da sociedade, da própria sociedade, por meio de audiência pública e de outros mecanismos que o parlamento tem. Então, eu também deixo como preocupação a permissividade do parlamento em relação a esse tipo de mecanismo. E há uma outra coisa que não se conseguiu regular, na minha opinião, adequadamente ainda, e que é resquício da pandemia, que ainda não acabou, mas né, a gente trata como se tivesse acabado, que são as votações remotas. E que, portanto, muitas vezes retiram da população a possibilidade de participação, porque o processo de participação e escuta muitas vezes não ocorre, ou não se dá adequadamente. Eu vi que a Simone levantou a mão. Simone, quer comentar sobre esse ponto? E aí depois eu continuo? Foi ajeitar a iluminação, não é, Simone? Não, eu queria fazer um pequeno comentário e estou Por favor. a luz também, porque parece que eu estou na caverna do dragão, mas enfim, desculpe. Vai lá. Mônica, essa questão das comissões é uma tradição antiga, né? Assim, a gente tinha esses problemas com as medidas provisórias, porque tinha que formar a tal da comissão mista, papapá, e não formava. Depois apareceram estudos que diziam que formava. Na minha época, né, de estudante, estudei uma das comissões e eu já identifiquei ali que a comissão era uma instância de veto, basicamente. Ela não tinha capacidade propositiva, mas ela conseguia barrar. Depois vieram alguns estudos dizendo que o mundo estava uma maravilha, que as instituições estavam funcionando, que as comissões funcionavam, etc. Eu tenho uma série de dúvidas em relação a essas questões, e eu acho que o que você está colocando agora é um pouco um cenário que também a gente já conhece, né? A gente já passou por isso. Daí o risco, né, que está posto. E daí também, desculpe. Não, por favor, termina. Não, e daí a necessidade da gente... Aí alguém vai dizer que eu estou advogando em causa própria, pode até ser, mas a gente precisa conhecer as nossas instituições. A gente não conhece a história desse país, a gente não é capaz de lembrar dos presidentes da Primeira República, sabe? Aí é voltar para a boa e velha tecla da educação, né? Digamos, acho que é verdade que o problema das comissões vem de longe, mas eu acho que a Mônica tem uma certa razão de que esse problema se agravou na presidência do Arthur Lira. E eu acho que vocês foram muito felizes em apontar sinais, que são sinais de deterioração da qualidade das instituições, que são sinais que muitas vezes passam despercebidos da opinião pública de maneira mais geral, né? Mas que apontam numa direção muito complicada. Quer dizer, o processo de erosão da democracia brasileira, da qualidade, já está em curso, e não está em curso apenas, o que já não seria pouco, por iniciativa do Executivo, né? Certamente o Executivo tem protagonismo nisso, mas o Congresso tem sido, enfim, na hipótese mais benigna, um coadjuvante competente desse processo de deterioração. Mas, Mônica, conclui. Eu acho que você ia fazer um comentário sobre comissões. Você não quer falar sobre participação feminina, riscos aos direitos das mulheres? A gente está chegando ao finalzinho. Falo, Sérgio. O meu ponto sobre as comissões era menos sobre o resultado final do que sai delas e se elas servem ao propósito a que foram pensadas, e mais sobre o fato de que eram instâncias em que você tem a composição respeitando, com alguns limites, a decisão da população que elegeu os seus representantes. Claro. Ao obedecer critérios de proporcionalidade, tudo bem, tem troca, um indica, manda para lá, tem uma composição, mas, enfim, o desenho foi pensado para respeitar. E com o grupo, não, né? O grupo é uma discricionalidade de quem instala o grupo. E essa função, essa prerrogativa é do presidente da casa. Sobre a questão feminina, eu mencionei no início, né, que a gente passa para 91 assentos, o que é um ganho de 15% para 18% de representação na Câmara. Eu não tenho esse número para o Senado,
e acho que é uma conquista importante, mas insuficiente para um país que tem mais de metade da população feminina e mais de metade do eleitorado também composto por mulheres. Isso, obviamente, se explica por um número imenso de barreiras institucionais, culturais e de outras ordens, e a despeito das medidas acertadas, né, de reserva reserva que a legislação prevê nas chapas para lançamento de mulheres, são 30% do gênero minoritário, em termos de representação, que no Brasil é de mulheres, da decisão recente de destinar proporcionalmente os recursos públicos para essas campanhas, a despeito dessas medidas, o crescimento tem sido pequeno, na minha avaliação. Isso se dá também porque a lei que instituiu a necessidade de destinação proporcional dos recursos públicos não instituiu equidade nessa distribuição. Então, o partido que é obrigado a reservar 30% dos recursos públicos para campanhas de mulheres não é obrigado, por exemplo, a distribuir isso de maneira equilibrada entre as suas candidatas mulheres. Você pode ter uma preferência desequilibrada por uma, por duas, por três, e esse recurso, por vezes, acaba não chegando ou não chegando em tempo. Eu vejo muito isso no âmbito da RAPS hoje, não chegando em tempo para que as mulheres façam as suas campanhas. E eu preciso reforçar, e aí também eu acho que é um ponto positivo, o fato de que o Brasil sancionou 2 legislações no ano passado relativas à violência política, e uma delas especificamente sobre violência política de gênero. Acho que isso, junto com as medidas de reservas de vagas para lançamento das candidaturas e recursos proporcionalmente destinados para as campanhas de mulheres, são medidas acertadas. Infelizmente, ainda insuficientes para a gente ver esse número crescer na medida e na velocidade que a gente gostaria. Obrigada, Sérgio. Gente, nosso tempo está esgotado, o jogo está ótimo, portanto, um acréscimozinho aqui de 3 minutos, mas assim, tem que ser uma resposta absolutamente telegráfica. A pergunta é muito fácil. Preparem-se. Quão preocupados vocês estão com o risco de um agravamento dos ataques, da deterioração da democracia no Brasil? Eu queria lembrar, só para terminar, voltar a um comentário que a Mônica fez ao início, baseado no artigo conhecido do Samuel Huntington sobre as ondas democráticas, que depois das ondas democráticas tem um período de reversão dessas ondas. Isso é verdade, mas, digamos, depois da Segunda Guerra Mundial, as ondas foram sempre mais longas e mais demoradas do que as reversões, né? O que nós estamos assistindo agora, você tem razão no sentido de dizer que já não é mais a reversão típica, o golpe de Estado típico. Mas, pela primeira vez, nós estamos assistindo ao processo de reversão da onda democrática em países em que a democracia estava inteiramente, profundamente consolidada. Região europeia e também nos Estados Unidos. Então, vivemos um momento globalmente muito complicado. Mas, voltando à pergunta, e levando em consideração esse contexto, quão preocupado vocês estão com a democracia no Brasil? Tem que ser vapt-vupt. Bruno, se quiser usar a escala de 1 a 5, sendo 5 muito e 1 nada, você pode usar. Não, estou muito preocupado, né? A configuração do novo Congresso ela é muito favorável ao bolsonarismo. Então, no caso de uma vitória do Bolsonaro, acho que, para usar uma expressão mineira, ele estará com a faca e o queijo na mão para modificar o perfil das instituições brasileiras, funcionamento do judiciário e implementar uma agenda muito desfavorável a questão de políticas públicas, educação, saúde, ambiental, sobretudo, costumes. Então, acho que é um cenário bastante preocupante, e mesmo uma vitória do Lula, o Lula vai estar com as mãos atadas. Óbvio que a questão democrática ela é muito diferente, né? A escala é muito diferente comparada ao Bolsonaro, mas mesmo um governo Lula, frente a esse Congresso, terá muitas dificuldades de implementar uma agenda ambiciosa, principalmente na parte social, num novo governo. Então, resumindo, eu estou muito preocupado com o Bolsonaro e também ligeiramente preocupado com o governo Lula.
Simone. A preocupação máxima, especialmente levando em conta um aspecto que a Mônica chamou a atenção, a brutalidade na sociedade. Você pega um Uber, puxa uma conversa, dependendo do lado que ela vai, você está correndo risco. Não sei se é um caso específico, por eu ser mulher, uma jovem senhora, mas muito preocupada, muito, muito. Por ser mulher, por ser professora, por ser mãe, por cidadã. Oxalá seja só uma preocupação. Há razões para tê-lo. Mônica. Sérgio, eu também sou das preocupadas por duas razões. O mundo não é, como a gente acredita, um lugar necessariamente democrático. E eu acho que, pelo menos eu, durante o meu processo de formação, acreditei, quase como um etapismo da antropologia, que o mundo caminharia para a democracia como evolução civilizatória mesmo. E se a gente for olhar, hoje 80% da população mundial vive em países não livres ou só parcialmente livres. É daí que vem o meu tweet de o mundo não é necessariamente um lugar democrático. E se a gente for pegar a história do Brasil, desde a chegada dos portugueses aqui, o Brasil não é um país de tradição democrática. A gente tem uns espasmos de democracia de tempos em tempos, né? Mas se você for pegar o grosso do país, olhando para trás, do nosso tempo histórico de vida, o Brasil não é um país democrático. Isso significa que precisamos zelar todos os dias pelos direitos civis, sociais e políticos que a gente conquistou ali em 85, 88, porque eles não estão garantidos. É tarefa de todo mundo zelar por eles todos os dias. Sérgio, eu vou encerrar aqui, porque eu sei que o nosso tempo está estourado. Eu queria muito te agradecer mais uma vez pela parceria e agradecer os meus dois colegas também de painel hoje pelo debate. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Legal. Quem agradece sou eu. Foi ótima conversa. Um comentário super rápido final. Acho que todos nós aqui estamos assustados e muitas vezes nos sentimos impotentes e numa torcida imensa para que no 30 de outubro aconteça o melhor e não o pior. Mas sem nenhum voluntarismo ou grandiloquência, acho que a gente não deve também, mesmo no pior cenário, esquecer que a gente pode resistir aos piores momentos e criar as condições, pelo menos para atenuar os piores efeitos e abreviar a noite, né? Para que a gente possa retomar o processo de construção inacabado da democracia no Brasil. Não há a menor dúvida que faz uma tremenda diferença o resultado da eleição para esse objetivo. Mas num caso ou no outro, e um deles é claramente com a vitória do presidente Lula muito mais favorável, nós temos muito trabalho pela frente, e é bom trabalhar com gente com quem a gente se afina, de quem a gente gosta, mas também ter capacidade de conversar com o outro campo. Eu me recuso a acreditar que 45% do eleitorado, daqueles que foram às urnas e depositaram votos válidos, são pessoas que não merecem o nosso respeito. Merecem o nosso respeito. Muitas vezes há uma fração dessas pessoas que eu acho que realmente tem um componente autoritário, quem sabe, pelo menos no curto prazo, irremediável, mas a grande maioria são pessoas com as quais é possível estabelecer algum tipo de diálogo. Isso depende de abertura do outro lado, depende de capacidade do nosso lado também. E esta é mais uma das razões pelas quais eu acho que o presidente Lula fará toda a diferença, porque ele é uma pessoa capaz, muito mais capaz que o seu oponente, de pacificar esse país. E é isso que eu desejo que aconteça. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Obrigada. Beijos. Obrigado. Até a Beijos. próxima. Muito Valeu. bom Abraço. revê-los. Obrigado. Muito bom.